Fala aí, pessoal do Legend, beleza? Bom, dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? A gente vai estar falando aí sobre a proteção de batalha e aproveitar e falar também dos patches. Então, como seria um vídeo muito extenso, ao invés da gente fazer isso em um vídeo só, esse vídeo ele vai ser dividido em três partes, tá? A primeira parte a gente vai falar aí sobre os métodos de estar liberando aí a proteção de batalha. Bom, vamos lá. A proteção de batalha ela é liberada no nível 55 com escudo de madeira. Inicialmente você só tem esse escudo liberado, ele tem 3 slots, tá? E cada slot você pode colocar uma gema. E lembrando que cada escudo ele aceita somente gemas diferentes, ou seja, se nesse escudo aqui de madeira você colocar uma proteção de choque, como é o meu caso, você não pode colocar outra proteção de choque aqui, você tem que colocar uma outra proteção elemental. O escudo de ferro ele é liberado no nível 60, não precisa fazer nada, somente chegar no nível 60 você já consegue desbloquear o escudo de ferro aí normalmente. O escudo de bronze ele é liberado no nível 65, porém para estar liberando ele é necessário fazer o abismo, né? O labirinto do abismo lá. No caso você tem que fazer o labirinto do abismo. Quando você matar um monstro você tem chance ou não de dropar uma pedra e você precisa de 10 pedras para estar liberando aí o escudo de bronze. Quando você liberar essas 10 pedras você vai receber um selo imperial e esse selo aí vai permitir que você abra qualquer um desses slots, né, no caso. Mas na verdade isso só seria possível se você já fosse level 80. Se você for level 65 você só vai conseguir liberar o escudo de bronze. O escudo de prata ele libera no level 70, tá? Mesmo método, labirinto do abismo, só que dessa vez ao invés de juntar 10 pedras você terá que juntar 60 pedras. E por fim o escudo do ouro que libera no level 75 e você precisa estar juntando 200 pedras para liberar ele aí. Essa abinha aqui do meio, a aba da anti-resistência, ela libera quando você tiver um somatório de 300 pontos de resistência. Só que esse somatório ele é feito da seguinte forma, igual aqui. Vamos ignorar a minha anti-resistência. Vamos supor que minha anti-resistência seja 0. Eu tenho antifogo 164, água 80, vento 50, choque 176, luz 10 e anti-escuridão 226. O somatório desses atributos aqui, ele tem que dar 300 ou mais. Se eu tivesse atributo negativo, ao invés de somar, ele iria subtrair. Então vamos supor que esse 176 fosse negativo. Eu iria fazer a soma do fogo, água, vento, luz, escuridão e iria subtrair o anti-choque. Essa soma aqui ela tem que dar 300 pontos para que você consiga liberar o anti-resistência. Lembrando que o que tiver com sinal negativo vai subtrair, o que tiver com sinal positivo vai somar normalmente. Bom, antes de falar aí necessariamente sobre a anti-resistência, vamos dar uma introdução legal aí. O que é a proteção de batalha, né? O que mudou? O que isso muda? Bom, mudou o seguinte. Agora, ao equipar o pet, você terá o elemento desse pet transferido para o seu personagem. Ou seja, se você colocar um personagem do elemento fogo, que no caso é a Amazona, o seu ataque também vai ser do elemento fogo. Outro fato importante é que o elemento do ataque, você também ganha os atributos elementais de defesa do seu pet, ou seja, se o seu pet ele tem uma proteção de vento de 200, você vai ter uma proteção de vento de 200. Se a proteção de vento dele for menos 200, você vai ter essa proteção de vento de menos 200. Ou seja, ao equipar uma Amazona, uma Eva, uma Iris ou qualquer um dos seus pets, você vai ter os atributos desse pet. Lembrando que Apolo e Hades, eles batem em praticamente todo mundo. Eles só não batem neles mesmos. Mas no Hades eles batem, no Amazonas eles batem. Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Bom, uma outra coisa também que eu vou explicar aqui é sobre a escolha do pet. Tem gente que fala assim, Hades não é bom para guerreiro, Amazona não é bom para guerreiro. Não é que seja ruim, muito pelo contrário. Eles são pets excelentes. Qualquer pet nesse jogo ele é bom. Basta saber utilizar. A questão é o seguinte. Vamos explicar o mago, por exemplo. O mago ele é uma classe que ele possui uma elevada resistência e uma baixa defesa.
logo eles recebem um dano maior de ataques físicos e menor de ataques mágicos. Ou seja, um pet que bate na resistência, que seria o caso da Eva, o Apollo e a Iris, contra um mago tiraria um dano menor. Enquanto se você optar por uma Amazona, um Hades ou um Pan, você consegue tirar um dano maior aí de um mago. Os arqueiros, eles são uma classe que eles possuem tanto defesa quanto resistência medianas. Não é nem alta nem baixa, é mediana. Então eles recebem um dano mediano tanto de físico quanto de mágico, ou seja, quer dizer que o ataque mágico e o ataque físico no arqueiro eles batem quase que a mesma coisa. Então para um arqueiro, o pet que você escolher você vai estar bem contra ele. O guerreiro ele já é uma classe que ele tem uma elevada defesa e uma baixa resistência, ou seja, ele vai levar muito dano mágico e vai levar pouco dano físico. Então contra um guerreiro é mais interessante você optar por uma Eva, uma Iris ou um Apollo, porque esses aí são pets que batem na resistência do seu adversário, coisa que ele tem baixa. Bom, então resumidamente pessoal, pets de ataque físico são Hades, Amazona e Pan, e pets de ataque mágico são Apollo, Eva e Iris. Lembrando que todos os pets são excelentes. Então, resumidamente, podemos falar o quê? Que magos vão receber mais dano do Hades, Amazona e Pan, enquanto o arqueiro vai receber dano igual de todos os pets e o guerreiro vai receber mais dano do Apollo, Eva e Iris. Bom, agora que a gente falou disso, vamos falar necessariamente da proteção de batalha. A proteção de batalha, ela junta essa questão da defesa física e defesa mágica com a redução de dano dos elementos. Vamos tentar transformar isso em uma forma um pouco mais fácil de visualizar. Bom, você tem os atributos da Iris, né, no caso. Então a Iris ela tem uma anti-água de 200 e um anti-choque de menos 200. Ou seja, ao equipar o pet, você vai receber uma anti-resistência de água de 200 pontos e uma anti-resistência de choque de menos 200 pontos. O que isso quer dizer? Que ao você estar equipado com a Iris, você vai receber menos dano de outra Iris, ou seja, se for um confronto Iris contra Iris, os danos serão reduzidos, enquanto que se você equipar uma Eva e for contra alguém que está com uma Iris, você vai tirar o maior dano possível daquele pet na batalha. Aí entra a questão agora realmente da proteção de batalha. A proteção de batalha, ela te permite equipar justamente o que? Gemas de anti-resistência de elementos. Ou seja, uma Iris, por exemplo, ela pode colocar 5, no caso você tem 5 escudos, se você conseguir liberar os 5, né, você pode colocar 5 gemas de anti-choque. Ou seja, esse dano que você iria receber da Iris, você já reduz, você já não vai receber mais esse dano com a Iris. A Iris ela passa a ter proteção anti-choque. E a ideia do jogo é justamente essa, você armar um equilíbrio e evitar que ocorra esse tipo de desvantagem entre os personagens. Bom, então a ideia da antiproteção é essa, pessoal. A ideia da antiproteção é você ter um pet razoável, né? Um pet como a Iris aí, e a partir disso você ir se deslocando. No meu caso aqui, por exemplo, como vocês podem perceber, eu estou usando o Hades. O Hades ele tem uma anti-resistência de luz de menos 200 pontos. Então eu fiz de tudo para tentar reduzir essa penalidade do Hades. Então todos os meus escudos eles contam com uma gema de proteção da luz. Ainda level 4, né? Mas estão aí. Aí eu consegui fazer com que a minha redução, com que o dano extra que eu iria receber do Hades, de menos 200 pontos, na verdade ele passou a ser uma defesa. Agora eu reduzo, né? Eu consegui aqui alcançar 10 pontos de antiluz e eu consigo reduzir 1% dos danos causados de um Apollo no meu Hades, né? Diferente de um Hades contra um Hades, que eu já tenho uma redução bastante elevada. Lembrando, pessoal, que isso aqui não é somente esses valores aqui. O pet ele precisa estar bem equilibrado, porque não adianta nada você colocar um Hades branco e contra um Apollo roxo com a proteção dessa aqui, que o Apollo vai continuar batendo muito, porque o Apollo ele vai estar muito forte. Então tem essa questão do level aí também entra.
Bom, basicamente a proteção de batalha ela entrou para dar uma nivelada no jogo. Mas na verdade ela não faz isso, ela faz muito pelo contrário, ela dá uma desequilibrada no jogo. Por quê? O que acontece? Se você for um cara, por exemplo, eu tô com 117 mil de poder neste momento e tô com a proteção de antifogo ali de 164, certo? Uma pessoa que por algum motivo está no level 55 e também conseguiu aí ter esse poder que eu tenho, né? Ou até um pouco a mais que eu, vai lutar contra o meu chá. Só que a proteção de batalha dessa pessoa ela ainda está defasada, ela só tem um slot liberado. E ela vai e equipa a Amazona dela. Bom, o que vai acontecer? Eu estou com uma redução de antifogo de 19% de dano, ou seja, 19% do dano de fogo eu reduzo. Enquanto que essa pessoa que só tem um slot, só um escudo liberado, que é o escudo da anti-escuridão, que é o escudo de madeira, ela vai lá e coloca uma gema de anti-escuridão, level 4 também. A Amazona ela tem uma redução de 100 pontos de anti-escuridão. Ele consegue equipar uma gema, aí de 100 ele vai reduzir aí para 58. Ele reduzindo para menos 58, ele ainda vai receber um dano extra. Se eu não me engano, esse dano é de 6%. Ou seja, eu vou estar reduzindo o dano dessa pessoa em 19% e ao mesmo tempo eu vou estar dando um dano adicional de 6% nessa pessoa. Aí, pessoal, essa diferença de poder, ela já se torna mais nula. Porque além de ter essa questão aí da anti-resistência elemental, eu ainda tenho a anti-resistência. E é essa aqui, que eu vou explicar no próximo vídeo, essa aqui, se você tiver ela bem estruturada, até 20k de poder para você não dar diferença, tá? Claro que assim, se você estiver bem estruturado e a pessoa estiver bem estruturada. O próximo vídeo vai ser mais voltado para cálculos. Bom, pessoal, então esse vídeo aqui é basicamente isso. Eu não tenho muito mais o que explicar, até porque ele já ficou extenso, ele já está com 10 minutos aí de vídeo. Aliás, ele está com mais de 10, né, na verdade. Então, essa primeira parte é isso, é uma introdução da proteção de batalha, é uma introdução aí acerca da funcionalidade dos patches. E no próximo vídeo eu já vou trazer os cálculos da anti-resistência sendo aplicados na anti-elementais. Então o próximo vídeo ele já vai ser um vídeo um pouco mais diferente. Ele já vai entrar as bases de cálculos que eu irei fornecer todas as bases de cálculo para vocês de uma forma bem simples e direta, para que vocês já simplesmente avaliem os seus atributos e avaliem os atributos dos seus adversários. Afinal, cada um aí tem seus objetivos, tem as pessoas com que elas menos se identificam, né, e querem sempre estar à frente dessas pessoas. Bom, então espero que tenham gostado. Se tiverem gostado aí, dê um joinha, não esqueçam de se inscrever no canal. Se não tiver gostado, clica no não gostei, deixa aí nosso feedback aí, né, para que a gente possa estar pegando. Se tiver alguma dúvida, pessoal, vou ter um canal lá no Face, escreve lá no canal, pede vídeo que a gente vai fazendo. A ideia aqui é sempre tirar o maior número de dúvidas possíveis. Então, valeu, pessoal, desejo a todos aí um bom jogo e até a próxima. Valeu!